Quero cumprimentar os colegas vereadores que estão nos acompanhando aqui, a mesa diretora, todos que estão acompanhando pela TVL também. Senhores vereadores, eu queria entender um pouquinho, e juro que eu tento fazer aqui um exercício de boa vontade com relação a este governo que aí está, governo do prefeito Mário, com relação à criação de gratificações, cargos comissionados, e como foi feito na semana, agora na terça-feira, com meu voto contrário, diga-se de passagem, como foi feito já em alguns meses anteriores, como foi feito ano passado, e dar-lhe gratificação para diversas secretarias, e dar-lhe criação de novos cargos, gerando impacto financeiro, sim, como foi comprovado. E eu tento aqui fazer um exercício, para não dizerem aqui, vereador Diego, que eu sou um cara chato, que eu estou aqui toda hora cobrando, mas não dá para entender. Aí quando você vai na outra ponta, não consegue dar 1 centavo de aumento real para o servidor, não consegue aumentar o valor do vale-refeição para 1.050, equiparando o da Casa Legislativa, nunca tem dinheiro, nunca tem espaço, nem caixa, nem fôlego para valorizar o servidor de carreira, o servidor que realmente está na ponta atendendo, o médico, a enfermeira, o professor, as pessoas que cuidam dos nossos filhos, as pessoas que realmente estão trabalhando lá na ponta e cuidam do município. Nunca tem dinheiro. Eu estava naquele dia 20 ali conversando com os servidores e todos questionando por que não desceu, por que não conversou, por que não veio aqui trabalhar juntamente conosco para poder achar uma... Não pode. É ano de eleição? Não pode. Não pode. Mas, em ano de eleição, para criar gratificações, para criar cargos, pode. Eu não consigo entender. Eu juro que eu não consigo entender. Aqui nós deveríamos entender que o servidor realmente faz o seu trabalho lá na ponta, que é o que cuida da gente, que é o que realmente tem cuidado dessa cidade, e ele precisa ser valorizado. Aí tem essa emenda aí, a lei orgânica, que vão querer diminuir de 30% para 10%, né, vereador Tuca, que o senhor mesmo já comentou, com relação aos servidores ocupantes de cargos que podem estar aí de confiança para ajudar. Enfim, que já digo aqui, antecipo, né, de antemão, que o meu voto será contrário. Então, eu não consigo entender aqui por que, de fato, este governo não começa a olhar um pouquinho para o servidor que está lá na ponta. Quanto mais nós valorizarmos esse servidor, quanto mais nós valorizarmos o médico, e eu sei, entendo, essa semana, inclusive, fui levar minha filha no posto de saúde para tomar vacina, e fui muito bem atendido lá pela enfermeira, que fez um excelente trabalho, que é quem cuida dos nossos filhos, que é que está lá na ponta, que precisa ser, sim, valorizado. Então, essa participação, o servidor tem que começar a olhar, né, quem realmente valoriza ele, quem realmente valoriza o trabalho dele lá na ponta e quem, de fato, vem aqui criando despesas e mais gastos, sem considerar a importância desse serviço público. Eu uso aqui uma frase que a vereadora Silmara sempre usa, né? E vou tomar para mim esta frase, vereadora Silmara. A senhora sempre fala, nós temos que cuidar de quem cuida da gente, e quem cuida da gente lá na ponta é, sim, os nossos servidores, quem está trabalhando, que precisa de ajuda, que muitas vezes não tem a mínima valorização por este governo que está aí. Concedo a parte ao vereador Tuca. Com autorização do orador, ouçam a parte do vereador Tuca. Vereador professor Gilson, lhe cumprimento pela sua importante fala e dizer de que esse projeto, que logo iremos estar discutindo aqui nessa casa, desvaloriza o funcionário de carreira, que são técnicos que fizeram provas de conhecimento para estar no cargo que estão. E nós vimos que hoje, eu fiz um anteprojeto, vereador professor Gilson, para que no SAMAI, lá, os cargos de direção sejam ocupados, comissionados por pessoas capacitadas tecnicamente para estar lá. Infelizmente sentaram em cima, como acontece, desde 2021, e não deram andamento. E agora lá está o resultado. Está lá o resultado. Não valoriza os funcionários de carreira, os funcionários que são técnicos, porque o funcionário de carreira tem que ser valorizado por meritocracia, como passa alguns projetos aqui de valorização, mas esse agora que vem, ele desvaloriza o funcionário técnico de carreira e que tem conhecimento, e eu votarei contrário junto com o senhor. Obrigado. Em tempo hábil, presidente, eu concedo a parte ao meu colega Diego Nazato. Com autorização do orador, ouço o vereador Diego Nazato.
Professor Gilson, milhões de reais a mais para os cargos comissionados, como Vossa Excelência citou, nenhum real de incremento remuneratório para quem é servidor de carreira. Aí, em seguida, a gente recebe a notícia de que virá um projeto diminuindo de 30% para 10% o número de servidores de carreira nas posições de confiança. E agora eu comparo com a Prefeitura de Joinville. Em um jantar que estive com o prefeito Adriano, ele falou que nenhum de seus secretários saiu para concorrer. Porque todos eles são secretários técnicos e a ampla maioria são servidores de carreira que não têm relação direta com a política. E é exatamente isso que Blumenau precisa. Um olhar atento à administração da cidade a partir daqueles que sabem qual é o dia a dia, sabem o que precisa ser feito. E Blumenau se tornou um município gerido politicamente de maneira exclusiva. Então, fica aqui meu desabafo e acho que a gente deveria se espelhar mais em gestão baseada em pessoas. Presidente, desculpa, 2 minutos diante de 2 apartes? Vereador Gilson, em virtude 2 apartes, 2 minutos para Vossa Excelência poder concluir. Concordo, vereador, e aqui a gente observa cada vez mais secretários ocupando pastas que não têm minimamente conhecimento técnico e muitas vezes não são funcionários de carreira, não é, de fato, preparado para aquilo que foi designado, e às vezes está lá politicamente, ou muitas vezes fazendo um trabalho político e depois voltando para a Casa Legislativa, como já aconteceu, enfim, tem coisas que a gente realmente não consegue entender. E aí fica difícil aqui, a gente observou no dia de hoje que esta Casa teve que derrubar o veto do projeto que a gente queria aqui, a diminuição dos impostos. É por isso que esse governo não quer diminuir os impostos, é por isso que esse governo não quer diminuir a carga tributária, porque ele precisa ter muito dinheiro para manter as gratificações, para manter os cargos comissionados. É um negócio absurdo. Na contramão do negócio, você mantém a carga tributária, aumenta a carga tributária, faz o que tem que ser feito para também aumentar e sustentar essa montoeira de gratificações que foram feitas, essa montoeira parece até, inclusive, parece um governo do PT, do governo Lula. Eu acho que o governo Lula está administrando essa prefeitura, só pode, porque faz muito parecido com o que está sendo feito a nível nacional. Aumenta a carga tributária cada vez mais e dá-lhe cargo comissionado, dá-lhe gratificações. Obrigado pela contribuição, vereador Diego Nazato. Realmente, agora se assemelhando, a gente fazendo aqui um prognóstico deste governo aqui, é muito parecido com o governo Lula. É um negócio surreal. Cada vez mais, aí, falando agora a nível nacional, o governo Lula, que é um fracasso, a gente observa aí poder de compra do trabalhador cada vez mais difícil. E aqui, contra números, não adianta vir aqui fazer argumentos. Tem números indicando isso, que infelizmente nós estamos perdendo poder de compra nacionalmente. Obrigado.